A gente vai continuar conversando hoje um pouquinho nessa série de mensagens. Eu sou cristão. E agora? O que isso muda na minha vida? Só para a gente relembrar, mais do que o que muda na minha vida de uma forma estética, estereótica, a gente não quer pensar em algo estereotipado do tipo, agora eu vou vestir assim, agora eu vou falar assim, agora eu vou fazer assim. Mas muito mais do que isso, a gente quer pensar o seguinte: o porquê que eu devo fazer algumas coisas? Se eu fizer ou deixar de fazer, por que eu faço e por que eu deixo de fazer? Quais são os princípios para que a minha vida seja conduzida nessa direção? Muito mais do que simplesmente externar algo supérfluo, que os princípios sejam alterados por dentro da gente. Quando a gente pensar nesse sentido, eu sou cristão e agora, é justamente isso. Não sou cristão e por isso agora simplesmente eu não ouço mais rock. Eu não ouço, sei lá, eu não visto mais determinado tipo de roupa. Se sim ou se não, eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas estou dizendo, se porventura vir a acontecer isso, tem que ter um motivo, e esse motivo tem que ser respaldado pelas escrituras bíblicas. É esse o nosso desejo. A gente conversou semana passada justamente sobre a nossa identidade. Como é importante a gente partir de um princípio muito claro. Existia uma dívida nas nossas vidas que nós não seríamos capazes de pagar de maneira nenhuma. E é importantíssimo esse reconhecimento que não seríamos capazes de pagar essa dívida, para que também reconheçamos o tamanho do amor de Deus em nossas vidas, demonstrado em Cristo Jesus. É importantíssimo que tenhamos essa coisa em mente. E aí, baseado nisso, a gente vai se apoiar numa tese bíblica do apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Paulo diz o seguinte: aquilo que nós somos agora, nós somos porque Cristo fez isso de nós. Só que Ele fez isso de nós para que tenhamos um propósito na minha vida. Paulo vai dizer: o que nós somos feitos em Cristo Jesus para as boas obras que Ele de antemão havia já preparado para as nossas vidas. Então o que a gente vai conversar? Entendemos semana passada a nossa identidade? Nós não somos mais devedores, nós somos perdoados por Cristo Jesus, somos restaurados em Cristo Jesus. Então, biblicamente, tem uma tese: se isso aconteceu em nossas vidas, é para alguma coisa, algo tem que acontecer em nossas vidas. Por isso que vem essa pergunta: e agora? O que tem que acontecer em nossas vidas? Semana passada a gente falou da identidade. Hoje eu quero falar da fidelidade como ação natural da minha identidade. Ela tem que ser reconhecida também em mim agora pela minha fidelidade. Mas antes de eu começar a falar e a gente entrar no texto bíblico, eu quero passar um vídeo para que a gente entenda um pouquinho, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Vai ficar muito claro isso. Está na contradura? Então vamos lá. Pode falar isso aqui também. Don't
estava demorando, já faz um ano que eles estão construindo, até hoje o pastor não pediu dinheiro, é hoje que ele vai pedir dinheiro, eu sabia. Não, a gente não vai pedir dinheiro, a maior prova disso é que a gente já fez o momento de dízimos e ofertas. Não vou constranger ninguém, agora todo mundo cheque branco, assinado, não. A gente já fez porque, mais do que falar sobre dinheiro em si, a gente quer falar sobre o princípio motivador dele. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo: pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. Só para a gente ter uma ideia, na Bíblia, já foi dito isso em outros textos, já foi dito isso em escola dominical, na Bíblia há 215 versículos que falam sobre fé. E ninguém pode negar que fé é um negócio importante. Há 218 versículos que falam sobre salvação. Fé e salvação. Porém, há 2084 versículos que falam sobre dinheiro. Então, assim, no mínimo a gente tem que entender que dinheiro é um troço que a Bíblia dá um certo tipo de cuidado, tem um certo tipo de cuidado com isso. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje sobre isso. Por quê? Tem umas falácias, tem algumas mentiras que são ditas por aí, e a gente quer corrigir isso biblicamente, inclusive entender isso como parte do nosso culto a Deus. Primeiro, tem gente que diz que dízimo não tem no Novo Testamento. Se você procurar de Mateus, Apocalipse, realmente não tem. Porém, não tem a palavra dízimo. Porém, Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, e em outros textos também, que existe uma oferta que ela deve ser dada de forma constante. Uma oferta que ela tem que ser dada de forma proporcional àquilo que a gente ganha. O que é uma oferta constante e proporcional? O que é uma oferta que tem que ser dada todo mês e de forma proporcional? É dízimo. Segunda falácia que se tem por aí, segunda mentira que se tem por aí. Não, você tem que testar Deus. Compra a tua bênção, está dando 50%. Compra a tua bênção, está dando 60%. Compra a tua bênção fazendo uma campanha. E nessa campanha você vai pegar o seu aluguel, vai calcular o seu aluguel e vai dar 3 meses de aluguel para Deus, que no final do ano Deus vai te dar uma condição de comprar uma casa. Mentira isso. Outros absurdos que a gente já ouviu por aí. Deus está dizendo que vai te abençoar. Sabe o que você vai fazer? Deus vai te dar dinheiro para comprar uma Lamborghini. Só que hoje você vai pegar sua lata velha que está aí fora. Isso eu não estou mentindo, você pode procurar no YouTube depois. Você vai procurar sua lata velha que está aí fora e vai passar para a igreja, que no final do ano você vai ter dinheiro de comprar uma Lamborghini. Mentira isso daí. Então, diante dessas falácias, diante dessas mentiras que são ditas, diante desses absurdos que são ditos, a gente vai tentar conversar um pouquinho o seguinte: eu sou cristão. Paulo, a Bíblia, Deus está dizendo que o dinheiro é um mal presente em nossas vidas. Abre parênteses. Não vou dizer em nenhum momento nessa noite que não tenha dinheiro, o dinheiro é horrível. O dinheiro é uma coisa terrível que pode acontecer na sua vida. Se você pensa assim, fica tranquilo, eu passo o número da minha conta para você, você transfere todo o seu dinheiro para mim, que a gente vai ter problema, os meus problemas pelo menos vão diminuir consideravelmente. Não é isso que a gente vai falar. Mas o próprio Jesus vai dizer, numa das suas conversas com os discípulos, que o dinheiro é considerado um Deus, dito na Bíblia como mamon. Então, tem que ter extremo zelo, extremo cuidado. Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Aonde está o teu coração, aí está o teu Deus. E muitas vezes o nosso coração está no nosso dinheiro. Então a gente vai conversar um pouquinho qual é o nosso relacionamento com esse trem, que vamos ser sinceros, é tonto. E vamos ser humanos, se possível, quanto mais melhor. Quem não vai querer no final do ano fazer uma viagem, comprar um carro novo, trocar de casa? Não estou aqui para dizer assim, não, isso é terrível. O problema é quando a nossa motivação de estar na igreja, vir para a igreja, buscar a Deus, deixar de buscar a Deus, está intimamente ligado a Ele. Ou o motivo de vir ou o motivo de deixar de vir. Então Paulo vai trabalhar um conceito muito interessante, inclusive ele vai trabalhar esse conceito dentro dos dízimos e ofertas no nosso relacionamento com o dinheiro. E é isso que a gente quer conversar nessa noite. Eu sou cristão, como que eu me relaciono com Ele agora, diante de Deus, diante da igreja e tudo mais? Então, abra sua Bíblia, liga seu smartphone, seu celular, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, para que a gente venha ler do versículo 1 até o versículo
Diz assim então a palavra do Senhor: irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito aprovados, muito provados pelas aflições por quem tem passado. Mas a alegria dele foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso, e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também, de modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostraram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Só que aí, se você continuar lendo o capítulo 8, ele vai continuar dando parâmetros sobre as ofertas e tudo mais. Se você ler o capítulo 9, ele vai continuar o desafio para a igreja de Corinto de fazer essa oferta. Quem participa com a gente da escola dominical, a gente estudou o livro de Atos. O livro de Atos a gente estudou principalmente as viagens missionárias de Paulo. E nas viagens missionárias de Paulo era comum Paulo recolher ofertas e levar para determinadas igrejas. E o que Paulo fazia? Toda vez que ele fazia isso e recolhia oferta, quando ele chegava numa outra igreja, ele usava a história daquela igreja que ele passou para incentivar os irmãos da próxima igreja a agirem da mesma forma. Quando a gente lê o capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, é justamente isso que ele está fazendo. Ele está contando uma história por onde ele passou, como os irmãos agiram, incentivando assim a igreja de Corinto a agir e fazer a mesma coisa. O que vai servir para a gente? A gente vai ver a história que Paulo está contando na igreja da Macedônia e talvez sermos envolvidos e ensinados por esse desafio que Paulo tem para dizer para a gente. Porque não vai ser fácil o desafio de Paulo. Ele começa com um padrão muito alto. Porque olha só o que ele diz no versículo 1: irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Gente, a gente tem uma cabecinha muito fechada. A minha é grande, mas é fechada também, não muda nada, né? O que acontece? Quando alguém chega pra gente e fala: tem uma graça para contar para você, tem uma bênção para contar para você. Na nossa cabeça fechada, a gente já começa a pensar assim: qual será a bênção, qual será a graça, qual será a coisa boa que ele tem para contar para a gente? Se chegar, por exemplo, um casal, recém-casado, novo, chegar para vocês e falar assim: eu tenho uma bênção para contar, tenho uma graça para contar. O que a gente já pensa? Tá grave, né? Vai chegar e vai cair nas iscas pelo mundo aí, com certeza. A gente já começa a pensar desse jeito. Eu me lembro que certa feita um casal da igreja chamou eu e a Carla e falou: terminando culto, vamos lá em casa, a gente tem uma notícia muito boa para vocês. E aí, casal, notícia boa, né? O casal já tinha um filho, falei: mas sei lá, né? Comprou a casa, comprou um carro, vai pagar uma viagem para mim, para Bariloche, não sei o que eles iam pensar, mas qualquer coisa eu fico feliz, né? Cheguei lá, sentei com eles, comecei a conversar, falei: então, fala a notícia boa. Aí o casal: então, deixa eu contar uma história. Aí começou a contar e terminou a história dizendo assim: eu vou ser transferido daqui. E a notícia boa? Ele: não, a notícia boa é que eu vou ser transferido. Eu falei: que porcaria de notícia é essa que você vai ser transferido? Eu queria que você ficasse na cidade. Aí depois de eu ter baixado da minha humilde ignorância e do meu humilde egoísmo, eu falei: não, tá certo, é uma notícia boa, você vai ser transferido, você vai ganhar mais, tudo bem. Mas na nossa cabeça, notícia boa está dentro de um padrão que a gente já tem esquematizado. Parece que Paulo aqui, ele diz assim: olha, eu vou contar uma notícia muito boa, algo excelente que aconteceu na Macedônia. E a hora que você entra no versículo 2, parece que Paulo assim, ele se confundiu. Porque ele começa assim: os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições que têm passado. Parece que Paulo está dizendo assim: peraí, antes de eu contar a notícia boa, deixa eu contar uma notícia ruim. Porque Paulo, peraí, provação e notícia boa na mesma sentença, está meio estranha essa frase sua aí.
E aí o texto continua: apesar disso, mas a alegria deles foi tanta, que mesmo embora sendo muito pobres, e deixa eu fazer uma observação sobre essa palavra pobres aqui no original, é um pobre que é paupérrimo, aquela pessoa que está passando extrema necessidade, aquela pessoa que literalmente não sabe o que vai comer no dia seguinte, não tem a poupança, não tem o pé de meia. Sabe quando chega no final do mês e o salário acaba? Essa família chega no quinto dia útil, o salário já acabou. É mais ou menos esse sistema de pobreza que ele está falando, não tem condições nenhuma. Mesmo assim, eles deram ofertas com grande generosidade. O que Paulo está dizendo aqui? A igreja da Macedônia entendeu que ofertar, entendeu que dizimar é um sinal da graça de Deus. Eles começaram a compreender que fazer isso é participar da graça de Deus. E não é só participar da graça, não. Como eles entendem que isso é graça de Deus, eles fazem isso com extrema generosidade. Observa que há quase que um pleonasmo, grande generosidade. Se alguém já é generoso, já dá o conceito de abundância, mas ele está dizendo grandemente generoso. É para fazer um contraste com a extrema pobreza que eles estão passando. É um paralelo direto. Apesar disso, eles estão sendo grandemente generosos. E aí, se isso já é difícil para a gente ter esse padrão, o versículo 3 piora. Afirma a vocês que fizeram tudo o que podiam, e mais ainda, e com toda boa vontade. O que ele está dizendo? Fizeram isso ainda cheios de alegria em poder fazer. Uma igreja passando extrema necessidade, famílias passando extrema dificuldade, eles levantam uma oferta generosa e fazem isso alegremente, fazem isso com alegria. O que Paulo está trabalhando? Qual é o padrão de dízimos e ofertas que a gente tem que viver na nossa vida? Um padrão da generosidade, da graça e da alegria. Façamos com extrema generosidade, com graça e com alegria. Aí vem a nossa pergunta: tá, no papel isso é lindo, na prática, Paulo, eu não sei se você está sabendo o momento que a gente está vivendo, a crise que a gente está vivendo, sabe, o bolso. Você viu o preço do combustível, Paulo? Você não está aqui para ver o preço do combustível que a gente está pagando. Você vai no mercado com R$100 hoje em dia, você só compra legumes e verduras, aquelas coisas que não tem sabor, não dá. Não, você está, Paulo, eu não sei se você está sabendo, mas a coisa está um pouquinho mais complexa. Aí Paulo vai trabalhar justamente o conceito, como que essa igreja da Macedônia, mesmo sendo pobres, conseguem levantar ofertas generosas e graciosas e com extrema alegria. É os conceitos que a gente tem que trabalhar nas nossas vidas. Olha como eles entendem o conceito do ofertar, do trabalhar, de ser generoso para a obra do Senhor. Vamos olhar no que ele vai entender. Eles pediram com insistência que deixássemos, que eles participassem da ajuda do povo de Deus. Sabe o que acontece? Eu acho que a gente sabe de alguma coisa, mas isso talvez tenha sido esquecido no momento que a gente vive. O que essa igreja tinha muito claro na cabeça deles, que eles poderem ajudar a igreja de Jerusalém nesse contexto, era um privilégio que eles tinham. Eles viam a oportunidade de poder ofertar como um privilégio. Sabe por quê? Eles tinham claro na cabeça deles que o sustento deles não vinha do esforço deles, mas o sustento deles vinha da provisão divina. Por isso que eles falaram: olha, deixa a gente participar, porque para a gente vai ser um privilégio poder participar, porque para eles era um reconhecimento que o sustento vinha de Deus. Olha o que o próprio Paulo, a própria igreja da Macedônia, e Paulo está tentando ensinar isso para a igreja de Corinto, no capítulo 9, no versículo 10. Deus que dá a semente para semear, o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. O que a igreja da Macedônia sabia? O que Paulo sabia? E ele estava tentando ensinar para a igreja de Corinto: olha, o nosso sustento não vem do nosso esforço. Por isso que a igreja da Macedônia, tendo mal e mal o que comer hoje, ela podia fazer isso, porque o sustento de amanhã, quem dava era Deus. Não faz muito tempo, dentro da série A Hora que Melhora, a gente estudou a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso está dizendo assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Não está pedindo assim: Deus, o pão de amanhã você já me dá hoje. Não, o pão de hoje o Senhor me dá hoje, porque já basta a cada dia o seu próprio mal. Eu dependo do Senhor, não da minha provisão. Então o que eu faço? Eu posso dar, porque amanhã quem me sustenta é Deus, não a minha provisão. Amanhã aquilo que me sustenta, quem me sustenta é a vontade de Deus. Então o que eu faço? Eu tenho o privilégio de participar, porque eu reconheço que no final das contas a minha dependência maior é em Deus e não naquilo que eu posso. Conta uma história, eu nem sei se é verdade, mas eu não duvido que possa ser, porque Deus ele é capaz de fazer todas as coisas. Uma mulher liga na rádio pedindo se alguém pode ajudar ela, que ela precisa de uma cesta básica. E no final ela fala assim: olha, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar e mandar uma cesta básica. O empresário ouve essa história e fala assim: ah, eu vou aprontar com essa mulher. Chama alguns funcionários dele e fala assim: vai no mercado, faz uma mega, mas compra tudo que ela precisa e manda entregar na casa dela. Vão vocês mesmos, entreguem na casa dela. Quando vocês forem fazer a entrega e ela perguntar quem está mandando entregar, fala: foi o diabo que mandou entregar. E aí eles foram fazer isso. Fizeram essa mega compra, levaram na casa da mulher, bateram na porta, a mulher abre a porta: pois não, a gente veio entregar uns alimentos aqui para a senhora, tal. Ah, muito obrigado, pois não. E começa a receber os alimentos, e a hora que termina ela fala: agradecido, e começa a fechar a porta e fala: você não quer saber quem mandou entregar os alimentos para você não? Ela falou: não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Fechou a porta e foi para dentro de casa. Eu nem sei se isso é verdade, mas isso talvez seria algo que a gente precisasse aprender. Porque assim, olha, eu não faço, porque onde se viu o meu amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. A igreja da Macedônia fazia isso porque ela compreendia que isso era um privilégio, porque ela entendia que a providência era divina. Ela compreendia que era Deus que sustentava. Eles viam a oportunidade de ofertar, a oportunidade de dizimar, como um privilégio que Deus dá para eles. Como que a gente vê? Muitas vezes é trabalhado isso como uma obrigação. Paulo está trabalhando isso como uma graça. Paulo está trabalhando isso como um privilégio. Olha porque essa igreja tem capacidade de continuar ajudando. No próprio versículo 4, ele vai dizer o seguinte: olha, eles insistiram para participar desse privilégio, para participar da ajuda do povo de Deus. Eles compreendiam que tudo aquilo que era direcionado como dízimo, que era adicionado como oferta, era 100% para a obra de Deus. Era 100% para o mantimento da obra do Senhor. Acontece o seguinte: eles compreendiam o negócio. Deus é dono do ouro, da prata, de tudo. Deus não necessita da gente. Deus não necessita de nós, mas Ele escolhe deixar a gente participar da obra dele. E uma das formas é sustentando monetariamente a obra do Senhor. Uma das formas é sustentando e mantendo a obra do Senhor monetariamente. Vocês acham que esse ar-condicionado aqui, porque a igreja a gente não paga energia? Vocês acham que a luz que a gente está usando, as cadeiras que a gente está sentado, a construção aqui do lado, vai cimento aqui, vai tijolo nessa construção? É tudo para a obra do Senhor. Acontece que, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, e eu falo isso assim com muita tranquilidade. Desculpa a expressão que eu vou usar agora, mas eu digo isso com muita tranquilidade. Há igrejas onde a liderança é sem vergonha, não permite que os membros da igreja saibam quanto entrou e quanto saiu, porque o dinheiro é trabalhado de forma oculta. Isso eu posso dizer de forma muito tranquila, porque a nossa igreja, se você chegar no palco ali na frente da nossa igreja, você membro da igreja, você visitante da igreja, não importa se faz um dia que você está vindo na igreja, ou 36 anos que você está vindo nessa igreja, você pode chegar ali na frente, você pega um calhamaço que tem ali na mesa da entrada, tem ali quanto entrou, quanto saiu, quem entrou não tem, mas como que entrou esse dinheiro, se foi de dízimo, se foi de oferta, se foi direto do banco, se veio do gasofilaço, da onde saiu, para onde saiu, por que saiu, está tudo ali, porque a gente compreende que o que entra é para a obra do Senhor. Vamos supor que depois dessa mensagem aqui, todo mundo fala: nossa, maravilha que o pastor falou, e começa a dar oferta, e o dízimo da igreja está para 200 mil. O salário do pastor não sobe um centavo, porque o salário, esse dinheiro que entra para a obra do Senhor, e não para o pastor, não vai para a conta do pastor, porque a gente compreende que a obra é do Senhor. A gente é muito tranquilo. A nossa igreja, além da tesouraria,
no escritório de contabilidade, tem um grupo fiscal de contas da tesouraria que eles analisam a conta da tesouraria e se vê uma vírgula errada, eles mandam para o tesoureiro, ó, justifique isso aqui, ó, tá errado. Inclusive você, membro da igreja, se quiser fiscalizar a conta da tesouraria, é permitido que você faça isso, porque a gente entende que o que entra aqui é para a obra do Senhor. A igreja da Macedônia fazia isso de forma tranquila, muitas vezes tirando de si algo que talvez fosse em tese de fazer falta para eles no dia seguinte, e eles davam com alegria, de coração, com generosidade, entendendo que isso era um privilégio, porque eles compreendiam que isso era para a obra do Senhor, era para manter a obra de Deus, e eles faziam isso de forma clara, plena e tranquila para a obra e para a glória do Senhor. E por último, que eu acho que talvez seja o pingo de graça desse texto, está aqui nesse versículo. E fizeram muito mais do que esperado. Uma igreja que ia além do que esperado. Fizeram-se eles pedirem tudo, mas primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Essa igreja compreendia que o dízimo, o ofertar, o consagrar o dinheiro que eles tinham, fazia parte do culto integral que eles davam para Deus. Culto, eu não estou falando de momento de culto aqui, não. O culto nosso começa às 5, termina às 6 e pouco, o culto começa às 7h30, termina às 8h40. Não estou falando desse culto, estou falando do culto das nossas vidas. Faz parte desse culto. Se a gente continuar lendo o versículo, se a gente continuar lendo o texto bíblico até chegar no versículo 7 e dali para diante, Paulo vai citar pelo menos 2 vezes que esse é um ato de amor a Deus e ao próximo. A gente acabou de cantar várias músicas aqui. Uma delas dizia o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se a gente cantou essa música e chegou na hora dos dízimos e das ofertas, a gente falou assim: ah não, eu não sei. E, gente, desculpa, mas a gente acabou de mentir no culto. A gente acabou de pegar no culto, porque eu estou confessando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e no momento de fazer isso eu não tenho coragem. Ao mesmo tempo que eu disse agora de pouco, tem muita igreja sem vergonha que trabalha com dízimo de forma escusa. Desculpa, mas há muito cristão sem vergonha que trabalha com dízimo de forma errada. O que acontece? Deus, vamos fazer o seguinte: vai começar o culto, ó Deus, chegou o momento de culto, vai ter o momento de dízimos e ofertas. No final do mês eu vou fazer o vestibular, então assim, só para adiantar o nosso lado, eu vou dar 15% esse mês, daí o senhor não esquece que tem o vestibular, porque, ou então Deus, no final do mês eu vou entrar numa promoção, vou estar concorrendo a uma promoção, então assim, para ajudar o senhor me abençoar na promoção, então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar 20%, e aí o senhor não se esqueça da minha promoção. Você lembra do vídeo que a gente passou a torta de Deus? Quando ele está olhando para todo mundo comer a torta, e um dos itens, se eu não me engano, um carro alemão olha para ele e fala assim: cara, foi ele que trouxe a torta, e você não dá um pedaço de torta para ele? Essa igreja da Macedônia compreende que aquilo que eles estão fazendo é porque Deus já sustentou eles. E aí o que eles fazem? Porque Deus já fez, porque Deus já amou, porque Deus já sustentou. Aí eles vão e cultuam a Deus, e como parte do culto a Deus, eles consagram também um pouco daquilo que eles têm de forma financeira. Eles consagram também um pouco daquilo que Deus deu para eles de forma financeira. O que acontece? Esse é o culto completo e integral para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que é casado, marido, mulher, tem pai, tem filho e tal, você acredita em meia verdade? Eu vou contar 70% da verdade para minha esposa, vou contar 70% da verdade para o meu marido, para o meu pai, para o meu filho. A meia verdade é uma mentira inteira. Existe um ditado mentiroso na igreja evangélica que diz o seguinte: a última parte do corpo que se converte é o bolso. Meu filho, se o seu bolso não está convertido, na verdade o teu coração não está convertido. E não existe, meu coração está convertido, mas meu bolso não está convertido, então eu não cultuo a Deus com isso. Paulo está dizendo: essa igreja compreendia o culto dela a Deus. Então, primeiro, eles se entregaram a Deus. Isso foi o primeiro ato. E aí, como consequência disso, eles entregaram também a Deus todas as ofertas, todos os dízimos, de forma graciosa, de forma generosa e com felicidade. Aí sim, o culto deles foi integral, o culto deles foi completo, o culto deles foi pleno diante de Deus.
Não existe faltar uma parte. Você, afinal de contas, gostaria de casar com a tua esposa e falar assim: olha, eu vou pedir a mão da minha esposa em casamento. A sua esposa fala assim: olha, tá bom, eu caso com você, mas o meu coração é de outro. Eu caso com você, mas daqui pra frente eu nunca vou te dar nenhum beijo, porque eu lembro do meu primeiro namorado, do meu beijo é dele, eu não quero que isso atrapalhe. É óbvio que você fala assim: não, ou vem por inteiro a esposa ou eu não quero. É assim o nosso relacionamento com Deus. Ou a gente se dá por inteiro, uma vez que Deus já se deu por inteiro a cada um de nós, ou no relacionamento com Deus. Lembra semana passada? Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Ele pagou essa dívida com Deus. E agora, Ele nos chama a servirmos a Ele por inteiro. A gente não pode servir Ele só por partes. Olha, eu estou quase 100%. Eu já vou na igreja domingo, de manhã, domingo à noite. Eu já participo da escola dominical. De vez em quando eu vou durante a semana, vou na vigília, canto no louvor. Eu sou pastor, eu prego. Só falta eu dar o dízimo. Só falta eu aprender a me desligar do dinheiro. Então, meu filho, só falta converter o teu coração. Porque do Senhor está faltando. Tiago diz o seguinte: você pode obedecer todas as leis de Deus. Se você tropeçar num ponto, você desobedeceu a Deus. Você pode ser o cristão mais fervoroso que tem nessa igreja, saber todos os hinos de cor, saber todos os versículos da Bíblia de cor, mas se não conseguir colocar um deles em prática, é como se a gente não fosse nada. Deus não quer só uma parte da gente. Deus não quer só uma parte daquilo que nós somos. Ele quer a gente na íntegra, inclusive no nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta, que talvez mude a forma da gente pensar o dinheiro. Amanhã é segunda-feira. É terrível acordar cedo. Talvez esteja chovendo. Nossa, segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça. É terrível. Qual é a motivação nossa de acordar cedo amanhã e trabalhar? É porque no final do mês eu vou ter um pagamento, ou porque mais um dia que eu posso glorificar Deus no meu trabalho? Começa aí. Começa aí o meu culto ao dinheiro. E talvez ele termine aqui, quando a gente consagra parte daquilo que nós somos por Deus. A igreja da Macedônia, mesmo sendo pobres e miseráveis, entregavam com generosidade, mesmo tendo a aflição da dificuldade, faziam as suas ofertas e dízimo com extrema alegria. E a gente? Como a gente tem feito? Eu queria convidar você a fechar seus olhos, até um momento de meditação sobre isso, um momento de autoanálise.